Oi, gente, tudo bem? Online aqui já. Já já vamos começar. Toma minha aguinha aqui. Espero que todos estejam bem, que a gente possa começar a interagir bastante hoje. É algo que eu tenho, gosto muito de falar, me orgulho bastante, tenho bastante orgulho de falar sobre isso. Se vocês verem um barulho, alguma coisa aí, eu tenho aqui, estou hoje em home office, então tem mais alguns gatos em casa aqui, às vezes eles invadem, então não tem bola. Pois dá um minutinho aí. Eu vou esperar o pessoal entrar e daí a gente já começa, tá bom? Coisa rápida. Aproveitar enquanto a gente tá. Vi que tem algumas pessoas online aí já. Diz pra mim aí quando mais ou menos. Já vamos começar a interagir no chat. Eu gosto que interaja, gente, tá? Eu vou olhar pra essa tela aqui, ó. Quando eu estiver olhando pra cá é porque eu tô olhando pros slides, mas aqui eu tô olhando com vocês. Então, assim, eu vou interagindo aqui. Mas me contem um pouquinho aí quanto tempo vocês já trabalham com veterinário, já são veterinários, já tem clínica, etc. Que eu possa também ajustar o conteúdo aqui pra vocês, interagir, fazer meu melhor aqui. Deixa eu ver. Ó, o João faz 5 anos. Ô, Nath, menos de um ano. Coisa boa, seja bem-vinda aos Vets. Ó, Carlos, 18 anos, hein, rapaz? Olha aí, vamos entregar a idade 8 hoje. Bastante. A Priscila, 10 anos, o Lucas, 3. Legal, gente, legal. Tem gente de tudo que é tipo aí. É, tudo que é experiência, isso que é legal, né? Todos passamos pelos desafios do dia a dia, da melhor maneira, do melhor jeito. E a ideia hoje é apresentar para vocês algumas coisas que nós aprendemos aqui, né, nesses últimos anos trabalhando com o nicho. Mas vamos lá, eu acho que já deu aqui o tempinho para a galera entrar, quem não entrou. Eu vou iniciar aqui falando sobre esse sistema, né, o sistema Scalavet, que é mais ou menos isso, né? Como que a gente pode conseguir, como que você pode conseguir mais pacientes todos os dias, sem depender apenas de indicações. Né? Indicação é muito bom, mas depender só disso não é muito bom, não. Né? Então vamos lá. Ah, eu vou aproveitar, vou iniciar fazendo uma pergunta para vocês. E a pergunta é: quantos novos pacientes na sua clínica, no seu hospital, enfim, onde você estiver, você recebeu por indicação no último mês? Me conta aí um pouquinho. Aí pode colocar ali naqueles três ali, né? Menos de 10, entre 10 e 30 e mais de 30. Ó, João, uns 8. Carinha triste. A Natália, uns 15, mas varia muito, tá? 15 é bom. Por indicação é bom, né? É, ó, Carlos, aqui dependemos muito de indicação, sim, a maioria, né? Pri, tem mês 5, tem mês 20, poxa. É que não tem como prever, né, gente? Indicação é uma loucura, né, galera? Ó, o Lucas 10 e 30, o Pedro menos de 10, o Maurício mais de 30. Mais de 30, Maurício. Poxa, há quanto tempo tem a clínica? Me conta aqui, também no chat. Ó, a Fê, indicação imprevisível. É imprevisível mesmo, né, Fernando? Ó, o Grêmio entre 10 e 30. Maurício, 30 anos na cidade. Isso ajuda. É, pô, uma clínica de 30 anos, né? Se não tiver indicação. Né? Mas é isso. Clínicas mais antigas, elas têm mais facilidade na indicação, né? Isso acontece bastante. Vou contar aqui para vocês, então, vou passar rapidamente. Hoje você vai descobrir então como usar o sistema Scalavet para conseguir mais pacientes, sem depender apenas de indicações, mesmo em cidades pequenas. Isso faz muita diferença no nicho, tá? Quando a gente está falando das clínicas. Uma cidade grande, uma cidade pequena, cidade satélite que a gente chama, né? Isso faz muita diferença. Quando a gente está falando de clínicas veterinárias, principalmente em atrair mais pacientes. Eu vou explicar para vocês com calma, fiquem tranquilos que até o final aqui vocês vão estar craques nisso, tá? Aqui eu quero trazer de cara o case do Danilo. Pô, o Danilo ficou bonitão nessa foto aqui, por sinal. Deixa eu mandar essa foto pra ele depois. Vou falar com ele depois. O Danilo. Ele é de Mato Grosso, tá, gente? Ele possui duas clínicas na mesma cidade. E é uma cidade não tão grande, uma cidade com 170, 180 mil habitantes. Ele tem duas clínicas lá. Ele tava pensando em fechar uma delas por conta da falta de demanda, tá? Só que em 6 meses aqui com a gente, então ele conseguiu passar de 45 para 160 atendimentos ao mês, né? Isso para ele ali fez muita diferença. E uma das coisas que mais legal dele lá é que ele fatura mais de 40 mil reais todos os meses com as cirurgias, coisa que ele tinha ali 2, 3, 4 mil.
né? Porque na cidade dele lá também tinha um hospital muito forte também. Aí a gente fala de castração, fala de ortopedia, fala de uma série de coisas, né? Mas principalmente a castração. E o mais interessante do Danilo ali é que nos primeiros 3 meses, 70% dos novos pacientes nunca tinham ouvido falar da clínica dele. E ele já tinha clínica, eu acho que há uns 6 ou 7 anos, pelo que eu lembro, assim, né? O que o Danilo tá com a gente há uns 2 anos. Então, assim, mesmo que você já tenha clínica, mesmo que a sua clínica você ache que ela é conhecida na cidade, ou mesmo que ela seja conhecida, tem muita gente que a gente já não te conhece, né? Então isso é uma coisa interessante aqui. E o Danilo é um dos clientes assim que eu mais gosto de atender e te falar que ele faz tudo, assim, tipo, é maravilhoso trabalhar com ele, interagir com ele, a gente aprende muito junto e o resultado não é só esforço do nosso trabalho aqui, mas dele também, né? Com certeza. Mas o sistema funciona, né? O método funciona. Esse cara bonito aqui sou eu. Pode não parecer na câmera, essa foto eu tirei, ficou muito bonita, né? Mas eu sou, vamos dizer assim, da área técnica, tá, gente? Então, assim, sou pós-graduado em AI Machine Learning, então sou um dev full stack nerdzão de carteirinha. Mas, ao mesmo tempo, de uns anos para cá, eu já trabalhei ali com empreendedores de mais de 12 países, já liderei mais de 300 pessoas, e aí já passei pelo executivo todo ali, né, como CEO, CTO, CMO, ó, eu entregando a idade aqui, né. Como gestor ali de marketing, vamos dizer assim, eu já investi em mais de 30 milhões de reais em anúncios. Já trabalhei bastante em lançamento, bastante em perpétuo, mas eu gosto mesmo é negócio. Negócio local, empresa, business, né? Isso que eu gosto. E é por isso que eu gosto muito de trabalhar. Então nós já atendemos aqui mais de 300 clínicas. Hoje nós estamos presentes em 12 estados do Brasil. Nós não temos 300 ativas, né? Nós já atendemos mais de 300. Estamos em 140, 100 e um pouquinho, enfim. Quem está ajustando, fizemos alguns ajustes, enfim. Então nós já atendemos mais de 300 clínicas, né? E temos ao todo aqui 14 especialistas, né? 14 no time. Mas o time está crescendo todo mês, então pode ser que nos próximos 2 meses aqui esse número duplique, né? Tomara, tomara. Aqui eu vou contar pra vocês 5 situações. Gente, eu quero que vocês interajam comigo, tá? 5 situações que você já viveu. E aí vocês me digam se vocês vão se identificar ou não. Primeiro, montanha-russa financeira, né? Um mês é uma maravilha, a gente tá lá tocando dinheiro pro alto, no outro mês a gente não consegue nem pagar a conta de luz, né? É muita sazonalidade, o pessoal viaja, etc. Então acontece a montanha-russa financeira. A Patrícia, aqui não é montanha-russa, é um parque inteiro. É bem isso, né? Acontece bastante. Vamos ver o que mais aqui. Dependência de indicações, né? A dependência. Ter indicações não é ruim, é maravilhoso, né? Mas depender apenas de indicações é que é o problema, né? E aí complica porque a gente não tem previsibilidade, né? Concorrência predatória, né, gente? Aquela coisa de, a gente tem um valor da consulta de X, o valor vai diminuindo, 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 quando vê a gente tá vendo de graça, né? Então tem bastante aqui. Sou formado em todas essas aí, o Eduardo tá dizendo. A Natália da Montanha-Russa. Vamos ver o que mais aqui, ó. Marketing que não funciona. Panfleto, cartãozinho, imã de geladeira. Que mais que tem que não funciona? Placa, né? Placa, outdoor. Não vou dizer totalmente, não funciona. Gente, é que comparado ao que você investe versus o retorno, a situação mudou muito, né? O pessoal hoje é imediato, é muito mais imediatista, as coisas mudaram, o marketing é totalmente feito de outra maneira, então fica muito complicado, né? E esse aqui, que é um dos. Assim, essa é uma dor que a maioria das pessoas nem sabe que tem, né? Que são emergências perdidas. Gente, todo dia tem gente com emergência com pet na sua cidade. Se ele não for para tua clínica, ele vai para a clínica do teu concorrente, né? Então, ou ele já está fidelizado com uma clínica que ele vai sempre, ou ele precisa urgente de alguém de uma madrugada. Aí vai depender se você tem ou não 24 horas. Enfim, uma série de coisas. Mas as emergências perdidas é bastante, tá? Todos os meses tem pessoas procurando e passando por emergências e você precisa estar ali presente, né? Ó, a Luciana comentou, principalmente emergência perdida dói demais, é verdade. Amanda, concorrência por preço é o pior. Aqui a gente concorre até com ônibus. Ah, sim! Sim. Tem umas cidades que tem aqueles ônibus de VET, né? Ônibus de castração. Nós temos vários clientes assim aqui. Eles passam voando, né? Levando os clientes tudo. É verdade. Ó, o Felipe se identificou 100%.
Carlos, aqui em Minas Gerais tem consulta R$ 60. Carlos, Minas Gerais é um estado que eu não sei por que o ticket médio é menor, né? Eu não sei se ele tem, vamos dizer assim, essa aquela estratégia de traz com ticket menor e daí compensa com medicações, com vacinas, com reconsulta, porque provavelmente nesse preço aí não tem reconsulta. Mas assim, o menor preço que eu já vi foi no Rio de Janeiro, que ela era 3 quadras de uma cliente nossa, que nós temos lá. Eu não lembro o nome do bairro agora, mas a consulta lá tava R$ 35 numa clínica popular. E aí, realmente, a concorrência por preço é uma loucura, né? É, Pedro, concorrência é complicado mesmo, viu? Complicado. Mas vamos lá, passando aqui que a gente não quer saber de muita coisa ruim, né? Quais são as 7 tentativas mais comuns, né, que as pessoas elas fazem, mas que acabam não funcionando? Vamos lá, perdão, gente. Vamos continuar. Primeiro, baixar o preço. Por que baixar o preço não funciona? Porque desce para, vamos supor que seria 150, e desce para 120. 120 tá ruim, desce para 110, 110 tá ruim, desce para 100, vai de 80, vai não sei o que. Quando vê, você tá falando de graça, né? Então baixar o preço nunca é uma boa. Você tem o seu preço, você tem os seus custos, você tem o seu atendimento e você precisa focar num preço, né? Claro, um preço médio para a região. Tem um preço médio, sempre tem 3 tipos de preço, né? O preço médio da sua região, o preço de clínicas populares, aí vai depender se na sua cidade tem ou não, ou o premium, né? Às vezes você está num bairro muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos clientes em Barueri, lá em Alphaville. Gente, lá se a pessoa não se posiciona como premium em determinadas regiões, as pessoas elas andam um pouco mais para estar em algum premium. Lá tem regiões que o custo por clique chega a beirar R$ 20 no marketing. Depois vocês vão ver o custo por clique aqui. O normal, para você ter uma ideia, é R$ 3, R$ 3,50. Algumas cidades R$ 2,80, R$ 4, R$ 4,50. Então, assim, esse é o normal. Lá é 20 e poucos reais. Então, assim, às vezes não compensa, né? Então você precisa estar sempre ligado no preço, né? Dois, postzinho no Instagram, né? Dia do índio, dia do não sei o que, dia do não sei o que. Gente, vocês estão pagando às vezes para alguém ficar produzindo conteúdo inútil no Instagram, né? Totalmente inútil. Mas assim, não, o Instagram é bom, vocês precisam. Só que vocês precisam pegar um celular e gerar uma story no dia, na clínica, fazer alguma coisinha nesse sentido. Trazer vida pro Instagram. E não esses postzinhos, né? Impulsionamento sem estratégia, então simplesmente pega ali alguma coisa que você está falando e pum, impulsionar para a região, coloca lá o dinheiro e esse dinheiro não traz exatamente o que você está esperando. Placa maior, eu gosto disso, porque teve um cliente que chegou na gente, cara, isso já faz mais de um ano já. Mais de um ano. E esse cliente, ele dizia que o problema dele era porque a placa dele era pequena. Tava lá, veterinária XYZ, e ele queria uma placa maior, enfim, para as pessoas verem. Então, assim, cara, placa maior pode ajudar, mas geralmente não resolve, né? Não funciona. Promoções desesperadas. Já vi gente fazendo castração a R$ 100. Gente, encheu a clínica, foi uma loucura. O pessoal saiu louco da cara. É, não funciona, gente. Promoção desesperada no desespero de final de mês, etc. Essas coisas, cara, é a pior coisa que pode acontecer, né? Ó, Paulo, eu gastei R$ 500 no Instagram e consegui uma consulta. Poxa, que consulta cara. Que ainda tomara que você tenha conseguido é, aumentar o ticket médio dessa consulta, né? Ó, impulsionamento só serve para like, o Marcos disse. O impulsionamento ele traz bastante curtidas, né, Marcos? Geralmente. A Carla, aqui já baixei o preço e só deu problema. Placa maior, Pedro, é engraçado, né? Deixa eu ver. Enfim, tá. Depois, contratar marketing que não entende do nicho. Então, assim, poxa, a agência é especializada em pizzaria. E aí você tem uma clínica veterinária e você acha que o método deles ou que eles estão acostumados a fazer vai funcionar para você. Não vai. Não vai funcionar, né? Então, tem que ser alguém que entende do nicho, que já tem uma experiência nesse sentido. E tentar fazer sozinho, né? Tentar fazer sozinho. Poxa, ficou estudando medicina veterinária por anos e agora você virou tudo da noite pro dia, né? Então, às vezes, tentar fazer sozinho não compensa, não ajuda. Então, enfim, né? Ó, a agência que contratei não entendi nada de VET, tentei fazer sozinho, perdi uns 6 meses, pois é. Promoção de cassação me quebrou. A galera faz, quebra, né? Nossa, aqui fiz quase tudo isso já, falta aumentar a placa. Thaís. Mas tem tempo, tem tempo, vamos aumentar essa placa.
Ai, me divirto. Mas é isso, né, gente? A gente faz de tudo pra crescer. Não dá também pra ficar julgando todo mundo, mas eu sei que é complicado. Por que que não funciona? Então eu vou dar aqui três coisas porque não funciona. Primeiro, urgência versus prevenção. Vocês sempre vão ter clientes que estão urgentes, precisando da consulta, etc. E a gente vai ter que focar em educação para prevenir, né? Tipo assim, um check-up de tempos em tempos, alguma consulta para ver a pele, dependendo de algumas raças, cachorros que têm algum histórico renal, fazer algum exame XYZ. Então, assim, é a urgência versus a prevenção, e nem todo nicho tem isso, né? São poucos nichos que tem isso. Emocional versus o racional. O dono de pet ele é muito mais emocional. E eu vou te falar que é muito mais do que os outros que já são emocionais, né? Porque o pet às vezes é o companheirinho que sobrou, é o que tá ali, é tudo que tem. Trata como filho, humaniza mesmo, a gente sabe que não pode, mas humaniza pra caramba, né? Então, assim, é uma decisão mais emocional sempre, né? Claro que quando a gente está falando de algum determinado serviço que a gente faz, ou então, dependendo da marca, né, de uma ração, de um vermífugo, etc., às vezes a decisão ela vai mais pro lado racional, né? Mas o emocional geralmente ele está mais presente. E sazonalidades específicas por região. Eu não posso fazer a mesma campanha em São Paulo capital do que eu vou fazer em Chapecó, em Santa Catarina. São cidades completamente diferentes do que eu vou fazer, sei lá, em Porto Alegre aqui, né? Ou do que eu vou fazer lá em Recife. São coisas diferentes, estruturas diferentes. Vou dar um exemplo de sazonalidade, gente, que é específica por região. Nós temos um hospital veterinário em Cuiabá, que a 2 quadras dele tem aquele hospital gratuito de faculdade, o público, né? Então ele tem uma sazonalidade aqui que a gente precisa contornar, né? Eu tenho um cliente no Recife que eu atendo, que ele fica de costas para o aeroporto. Então, atravessar para o outro lado do aeroporto é muito complicado para as pessoas. Então, eu preciso anunciar só para esse lado, né? Eu tenho essa sazonalidade lá. Eu tenho cidades aqui com alguns veterinários que têm menos de 5 mil habitantes, menos de 10 mil habitantes, cidades bem pequenininhas. Então, cada região tem o seu tipo, tem o seu estilo, né? Até também vamos falar de sazonalidades por serviço, né? Alguns oferecem cirurgia, outros não. Alguns oferecem, vamos dizer, banho e tosa, outros não. Alguns têm a emergência 24 horas, outros é só internação. Se você está no Paraná, é internagem, né? Não é internação o nome. Então, assim, tem suas sazonalidades e não dá pra gente ter uma regra específica. Temos um método XYZ e esse método funciona para geral. Não. Tem um método, sim, é um sistema Scalavet, mas ele precisa de ajustes, né, para poder funcionar bem. Vamos lá. Continuando aqui. Então, assim, a gente hoje atendeu mais de 300, mas depois de mais de 50 clínicas, a gente descobriu algo que realmente fez a diferença pra gente. Aqui, quando a gente já estava com mais de 50 clínicas, a gente já tinha investido mais de 300 mil reais, tá? Então a gente errou bastante no início, fez bastante cagada, né? A gente perdeu cliente que não precisaria ter perdido, mas a gente aprendeu, né? E aí o que a gente aprendeu é o que eu vou explicar agora para vocês. Quando a gente descobriu, é bem simples, mas isso aqui ele muda tudo, tá? Existem dois tipos de demanda, fim, demanda ativa e demanda latente. A demanda ativa, 70% da demanda ativa está no Google. O que é uma demanda ativa? Preciso de um veterinário para agora. É uma emergência, é uma clínica, eu preciso de um exame, enfim, alguns termos que são de uma busca ativa. Então pensa no seguinte, a pessoa no Google, ela parou, pegou o celular ou o computador, abriu o Google, digitou veterinário 24 horas ou clínica veterinária, enter. Quando ele deu enter, quem que apareceu ali? Se você não está no Google na sua cidade, apareceu seu concorrente. E essa pessoa já está pronta, porque ela está precisando. Então ela vai pegar a primeira, ela vai clicar e chamar no WhatsApp ou ela vai ligar direto. Essa é a demanda ativa, tá? A demanda latente é aquela demanda que ela pode ser ativada no Instagram. Geralmente eu falo aqui que é uma demanda, ela é latente porque as pessoas têm, mas às vezes elas procrastinam ou elas não dão muita atenção, tá? Vou dar um exemplo, castração. O próprio meu gato aqui, o Cachau, o Cachau, ele ficou. Eu tenho o Cachau e o Cláudio, né? O motivo é simples, né? Meu filho de 5 anos, o Cachau, ele gosta do Carros da Disney e o Cláudio é o furão lá do show da Luna, né? Então eu tenho o Cachau e o Cláudio aqui em casa.
O Cachau demorei mais tempo para castrar. Eu fui procrastinando, era o primeiro gato que eu tinha, não sabia como é que era, e fui demorando. Até que eu vi um anúncio no Instagram falando de castração, era 2 quadras aqui de casa, eu falei, opa, legal, chamei. E acabei castrando o Cachau. Então, era uma coisa que eu tinha uma demanda, mas eu não estava procurando ativamente por aquela demanda. Mas eu sei que eu precisava castrar o Cachau, né? Banho e tosa é uma coisa que, assim, às vezes as pessoas já estão acostumadas a levar em um banho e tosa específico. Mas pode ser que banho e tosa acontece muitas vezes de machucar, do cachorro vir prostrado, de ele não querer ir outras vezes, e aí o dono começa a desconfiar, né? O tutor. Então, assim, o banho e tosa é uma coisa que a gente sabe que sempre tem que tomar cuidado. O serviço é complicado, escalar pessoas é complicado, e se é complicado para você, é complicado no Brasil inteiro, nas clínicas que a gente atende, então não é algo simples, mas é algo que traz movimento, né? Então, para muita gente é importante esse faturamento. Então, mas é uma demanda latente, né? Claro, tem pessoas que procuram por banho e tosa ou por pet shop no Google, tem. No Google pet shop para as pessoas é o banho e tosa, né? Às vezes ela não está procurando um pet shop, ela acha que é realmente a loja, né? Então, muitas cidades procuram por pet shop. Também verbífago, check-up, essas coisas que não são para agora, né? Que não são nesse sentido, tá? Então são esses dois tipos de demandas. Então o sistema Scalavet ele funciona todo baseado nessas duas demandas, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então vamos ver na prática, tá? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Algumas coisas eu não vou conseguir trazer a tela para vocês diretamente na prática por conta da LGPD, né? Dados. Então assim, o meu time aqui já me algumas outras causas aqui que eu fiz o pessoal me xingou e tal, e disse que não podia, e nós temos um cuidado muito importante aqui com dados, né, com LGPD, para não vazar dados em nenhuma informação. Então, eu vou mostrar aqui alguns prints para vocês de algumas telas, de alguns clientes, e outros eu vou dar um jeitinho aqui de mostrar para vocês para a gente planejar. Vamos planejar na hora no Google aqui para vocês, tá? Para vocês verem realmente na prática como é que funciona. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o Google, tá? Google. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa captura de urgência, né? Essa demanda que ela é mais emergencial. Geralmente no Google a gente tem esse funilzinho aqui, é um funil bem simples. Tá no Google Ads, o Google Ads é quando você pega um anúncio e pergunta lá, né? Clínica veterinária. Pum, dá um enter, o Google vai te geolocalizar e vai trazer as clínicas veterinárias mais perto de ti, ou as melhores ranqueadas, né? Enfim, ó, aqui está com o anúncio melhor performando. Vai para uma página de captura. Gente, página de captura não é o site. Se tu tá levando para um site, tu tá perdendo dinheiro, literalmente queimando dinheiro, tá? E muita gente comete esse erro. E gente grande, tá? De muitos anos de mercado. A página de captura é uma página simples que tem que abrir em menos de 5 segundos e ela tem que ter uma foto, uma copy, copy a gente chama aquela frase, né, que chama a atenção da pessoa, e um botão. E esse botão, a gente, tem que saltar da tela. A única opção que a pessoa tem do que fazer ali é clicar naquele botão. Então ela não pode ir muito para baixo, ver foto, ver isso, ver no máximo um mapa e algumas coisas de serviço, mas ela tem que ser muito simples essa página, porque senão a conversão ela baixa muito. A pessoa começa a viajar na maionese, começa a ver outras coisas, começa a ver fotos, quando vê já se distrai com outra coisa e perdeu o timing. Tá? Então tem que ser uma página desse padrão, página de captura, né? Que leva para o WhatsApp. Esse leva para o WhatsApp, às vezes também as pessoas ligam, né? Porque quando a gente faz uma campanha no Google, tem ali o número de ligação e o WhatsApp quando a pessoa clica e entra daí no botão do WhatsApp. Então são essas duas maneiras aqui que as pessoas têm para chamar você, para chamar sua clínica, tá? Eu tô falando demais, gente, mas daqui a pouco a gente já vai conversar de novo. Eu tô vendo que vocês estão falando no chat aqui, mas não tô conseguindo prestar atenção porque eu preciso me concentrar aqui, tá? Se eu tô indo muito rápido, me avisem, por favor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Aqui eu vou trazer alguns prints, tá? E desculpa se ficou pequenininho, eu vou tentar mostrar para vocês aqui esses dois prints, porque aqui eu não mostro, né? Eu trago os dados, mas eu não vazo as informações de qual cliente é, né? Mas eu posso dizer para vocês que são clientes em cidades não muito grandes, cidades médias, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a diferença, tá?
Vamos lá, primeiro ponto. Vocês já notam que está bem vermelho na tela aqui, ó, limitada pelo orçamento, tá? Por quê? Porque existe uma perda aqui, ou seja, o cliente tem um valor por dia, ele está colocando um bom valor no Google para a cidade dele, R$ 62,84. Essa é a clínica, esse é o orçamento que ele coloca. Porém, tem tanto clique, tanta demanda que esse valor aqui está acabando no dia. Então, acabou o valor, por quê? Porque as pessoas clicaram. Tá, o custo por clique está em 13,77. Então, as pessoas clicam, 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 pum, fechou o 62. Só que daí a demanda na cidade continua. Aí as pessoas clicam, clicam e vão indo, só que daí não tem mais o anúncio dele. Então, por isso que ela fica limitada pelo orçamento. Eu estou mostrando para vocês entenderem o que, que a gente passa e como contornar. Porque é importante que vocês entendam o método, tá? Vamos lá, olha a diferença aqui, ó. Aqui em impressões, ou seja, número de buscas, tá? Isso aqui era 30 dias, se eu não me engano, que a gente tirou aqui, tá? Aqui eu tenho 4.368 buscas e aqui eu tenho 2.100 buscas. Então é uma cidade que aqui eu tenho 4.000 buscas e aqui 2.000. É uma metade da outra, tá? Literalmente metade. Aqui o custo por clique médio está em 3,77 aqui e aqui tem 4,55. Então nota que as campanhas estão parecidas, está tudo meio parecido com o que a gente está acostumado a fazer. Porém, ah, de cidade para cidade varia, né? E pode olhar que o teu custo, ó, aqui o cliente está investindo cerca de R$ 750 por mês e aqui ele está investindo R$ 1.500. Só que olha a diferença. Com R$ 1.500 esse cliente aqui, ele consegue trazer 113 leads pelo Google. 113 pessoas chamaram ele no Google para marcar uma consulta em um mês, tá? 113 pessoas é bastante gente, é bom, é um bom volume, tá? E aqui, nesse cliente, foram 51 pessoas, tá? Então, notem a diferença. Pode olhar que aqui, inclusive, não tem o limitada pelo orçamento. Tem meses que, inclusive, com esse cliente aqui, a gente tem dificuldade em gastar, porque a demanda diminui. Então, lembra, a lei mais velha que tem, né, no Google, oferta e demanda. Você tem uma oferta, eu tenho uma clínica veterinária. Dependendo da cidade, a demanda não é tão grande. E aí você tem quatro, cinco clínicas com ofertas e a demanda não é tão grande a ponto de atender todas, né? Então isso acontece bastante, em alguns casos. É por isso que a gente criou esse método, por isso que a gente está acostumado, por isso que a gente está fazendo isso aqui, tudo que vocês estão vendo, tá? Que eu quero mostrar para vocês esse sistema. Perguntou aqui, quem é que perguntou o que que é o CTR, né? Acho que perguntaram aqui. O que que é o CTR? Cara, CTR é o click-through rate, ou seja, vamos lá, a cada 100 pessoas que viram teu anúncio, quantos clicaram? Né? Então, nesse cliente aqui está em 9% e nesse está em 7,3%. Essa pontuação de otimização aqui vocês não deem muita bola, tá? Claro, é ideal sempre deixar ela perto do 100, mas é simples, você vai lá, vamos dizer assim, nega tudo e fica perto do 100, né? Mas o Google ele tem algumas otimizações automáticas que eu peço para vocês não usarem, tá? Então, assim, não usem, porque dá bastante coisa ruim, né? Bastante coisa esquisita. Vamos lá, continuando aqui. Então notem que o preço por lead aqui desse cliente é 13 e desse cliente é 14. Não vão fugir muito disso. No Brasil inteiro, existem cidades que têm um lead aqui a 9, eu acho que é 9, 10 reais no Google. E outras que batem, que nem Ribeirão Preto lá. Ribeirão Preto não, perdão, Barueri. Alguns casos bate 70 e poucos reais o lead, né? Mas a média do Brasil, ela fica entre 11 e 15 reais. Essa é a média do Brasil, tá? Então vocês não vão conseguir fazer muito milagre no Google. É essa a média, e aí você tem que colocar a sua capacidade de investimento, melhorar o seu CTR, melhorar a sua página para trazer mais conversão. A página é importante, tá? A página ela tem que beirar ou estar acima de 30%. Ou seja, a cada 10 pessoas. Gente, eu dei uma travada louca aqui. Vocês estão me ouvindo? Não sei o que que acontece, peraí. Eu vou trocar, só deixa eu colocar o. Estão me ouvindo? Acho que estão, né? Tá, beleza. Se tiver algum problema, eu vou continuar aqui pra gente não perder o fio da meada. Tem uma travadinha aqui. Mas assim
Se acontecer alguma coisa aqui, eu troco aqui o fone e tá tudo certo. Desculpa, gente, isso acontece, né? Mas vamos lá, continuando. Então aqui eu estava falando sobre a questão da conversão, né? Então esse cliente aqui de baixo tem 31,68% e esse tem 28,39%. O ideal é que fique. Nossa, agora que eu vi que eu tô na frente de vocês, né? Eu tô na frente aqui, peraí, deixa eu colocar no cantinho. Pronto, aí vocês conseguem ver. Perdão, não tinha visto. Então assim, o que que acontece aqui? Tem que estar acima de 30%. Por quê? A gente já tem o CTR, né? O CTR ele tem que melhorar. Desse cliente aqui de baixo, por exemplo, eu sei que tem que melhorar. Como é que a gente melhora, né? Trocando a copy do anúncio no Google. Mas o que acontece? Eu tenho aqui uma taxa de conversão que tem que estar acima de 30%, porque a cada 10 pessoas que chegarem na minha página, pelo menos 3 tem que virar lead, tá? Tem clientes que tem 30, tem clientes que tem 70, tem clientes que tem 50, vai muito da região, vai muito de quando a gente acertou uma copy que, pô, em cheio lá, as pessoas ficaram felizes na região vamos dizer, chamou atenção na parte de comunicação, tá? Mas beira geralmente os 30%, 30, 30%. Então, eu estou dando aqui para vocês dados baseados em mais de 300 clínicas que a gente trabalhou, né? Então, tem coisas que também não dá para vocês fazerem milagre, que vocês talvez não consigam, né? Mas aqui está o Google. O que que eu quero fazer agora? Deixa eu apertar aqui, vou trocar, estou na tela, beleza? Eu vou mostrar para vocês na prática. Vamos planejar junto aqui. Deixa eu sair daqui dessa tela. Eu vou abrir a outra. Espera aí. Tá meio travadinha minha internet aqui, mas eu acho que tá tudo certo. Vamos lá. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, vocês me avisem no chat, por favor. Aqui, aqui, tudo isso para não vazar o nome do cliente no LGPD. Pronto, fechou. Agora é o seguinte, gente. Beleza. Nossa, espero que vocês consigam ver. Não, acho que vai dar pra ver sim. Vamos lá. Deixa eu só voltar pra tela pra vocês. Me contem um pouquinho aqui. Ah, vai ficar essa tela mesmo aí. Então eu vou ficar nesse padrão aqui. Parará, parará. Tô me. Cheio de câmeras aqui. Tô cheio de câmeras. Me contem um pouquinho, gente. Qual é a cidade que vocês estão? Vamos pegar uma cidade de vocês aí. Podem colocar no chat aqui, por favor? Vou tomar uma aguinha. Ribeirão Preto, Hortolândia, São Paulo capital, Fê. Cara, esses números são reais mesmo. Os números dos clientes ali, sim. Infelizmente eu não posso abri-los aqui, né, para mostrar, mas são reais. Claro que não são exatamente hoje, né? Você vai ter que abrir hoje e mostrar, que era o que eu gostaria de fazer. Mas sim, esses números são reais, né? Sorriso, a Marina, Rafael no Recife, Natália. Ô, Macaé. Pô, legal, Macaé. A gente tem 2 colaboradores em Macaé. Na verdade, é um em Macaé e um em Rio das Ostras, né? Chapecó, Maurício, ó, João. E Porto Alegre. Aí, João, tudo certo? Pô, legal, Porto Alegre, hein? Tamo junto. E a Júlia Campinas. Tá, deixa eu fazer o seguinte então. Vou pegar aqui Ribeirão Preto para começar. Tá? Vamos pegar Ribeirão Preto? Então vou tirar essa cidade que estava aqui e vou colocar Ribeirão Preto. Fechou, vou incluir. Beleza, salvei e foi. Deixa eu ver se vocês estão vendo os dados certinho. Ah não, peraí. Deixa eu colocar na tela, senão vocês vão conseguir ver. Pronto, aqui, tá? Essas aqui são as. Isso. Essas aqui são as buscas de Ribeirão Preto, tá? Vamos lá. Eu peguei aqui. O que mostra aqui na campanha, tá? Quem é? Desculpa, eu esqueci de ver o nome da pessoa que tá com Ribeirão Preto. Pra eu poder falar contigo direto. É a Ana? É a Ana. Então, Ana, é o seguinte, vamos lá, Ribeirão Preto. Vamos pensar que a gente vai fazer uma campanha pra ti, tá? Ribeirão Preto é uma boa cidade para anunciar, eu tô vendo aqui. Por quê? A demanda por essas palavras que a gente chama de fundo de funil. O que que é um fundo de funil? A pessoa não está procurando por meu cachorro está vomitando. A pessoa está procurando por, literalmente, quero uma consultoria veterinária, né? Quero uma clínica, quero um hospital, etc, né? E cada região ela muda, então tem sua demanda. Ribeirão Preto é uma cidade com uma boa demanda, né? E o legal é que assim, aqui ó, que eu já vejo,
O custo por clique ele varia de 1,63 a 6. Então a gente vai ter um custo aqui de mais ou menos uns 3,80, R$ 4, dependendo do lead, né? Dependendo do anúncio, etc e tudo mais. Só que eu tenho aqui, ó, 590, uma média de pesquisas mensais por clínica veterinária. Veterinária 24 horas tem uma média de 110, tá? O que é interessante que vocês vejam? A mudança nos últimos 3 meses, então assim, baixou 50% a busca por veterinária 24 horas. Isso nem sempre é porque diminuiu a demanda, mas às vezes as pessoas já têm um veterinário 24 horas que elas sabem que está na cidade e vão lá direto, né? Não precisam pesquisar diretamente, tá? Aqui veterinário, beleza, o que mais que eu tenho aqui? Ó, hospital veterinário. Tem muitas cidades que pesquisam por hospital veterinário da clínica, né? Então, assim, tem bastante. Fujam de sempre coloquem como palavra-chave negativa medicina, né? Porque tem muita faculdade que anuncia em medicina veterinária, então aí vocês vão receber só clique de gente querendo ser aluno e não querendo veterinário, né? O veterinário perto de mim tem 390 e é uma concorrência alta, né? Deixa eu ver ali, tem bastante gente anunciando. O que é o veterinário perto de mim geralmente? Quando a gente usa o Waze, Google Maps, esses negócios de rota, ele geralmente ele faz essa pesquisa, veterinário perto de mim, tá? É para isso que ele serve, tá? Então, aí fica esse, não que a pessoa tenha exatamente procurado veterinário perto de mim, embora também às vezes o Google mesmo ele inclua, tá? Clínica veterinária 24 horas tem menos, claro, porque é bastante palavra, enfim. Mas assim, Ribeirão Preto é bem grande. O que que eu aconselharia? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ó, vamos fazer uma conta de padaria aqui, né? Vamos pegar, ó. Eu tenho 590 buscas, mais 110 buscas, mais 90. Então eu tenho aí, ó, vamos colocar 800. 800 buscas relevantes por mês. Então, pensa que tem na sua cidade hoje, Ana, 800 pessoas buscando todo mês por clínica veterinária. Se tu não tá no Google, quem é que eles vão estar vendo? É meio óbvio, né? É o seu concorrente, né? Só que olha só, 800 vezes, vamos colocar aqui R$ 4 o clique. A gente tem um leilão aí em torno de R$ 3.000 na cidade, só dessa parte de fundo de funil, né? R$ 3.000. Então, se você quisesse monopolizar a cidade, tentar aparecer em todas as buscas, tentar aparecer em todos os cliques e que todas as pessoas clicar, isso é impossível, né? Mas eu tô falando, você iria gastar isso aqui, R$ 3.000, mais ou menos, tá? Então, para Ribeirão Preto, o que que eu aconselho começar, por exemplo? Eu aconselho começar com pelo menos R$ 1.000 no Google. Ah, não tenho, beleza, tu vai perder muita busca. Mas eu aconselho começar com R$ 1.000. Não tenha mais complicado, gente, aí fica mais difícil de dar resultado. Aí aquelas conversões que eu mostrei lá, 30% da página, aquelas conversões de CTR, o custo por clique, cara, aí ele vai ficar um pouquinho defasado. Com R$ 1.000 já vai ficar um pouco complicado, mas eu digo assim, para começar, né? Mas Ribeirão Preto é uma cidade que, assim, de repente, para você estar no Google, é interessante começar com pelo menos uns R$ 1.000 de investimento, tá? Dá para fazer com menos? Dá. Mas o quanto antes é bom chegar com pelo menos R$ 1.000. Pensa, poxa, R$ 1.000, deixa eu colocar aqui, ó. São 800 buscas. Vamos supor que você vai pegar 80 delas, 10%, tá? 10%. E eu vou colocar aqui uma conversão. Então vamos supor que você vai ter ali, ó, 35 pessoas te chamando, tá? 35 pessoas te chamando, querendo uma consulta. Poxa, né? Tipo, você tem que fechar com uma galera aqui, você tem que ter um bom atendimento, né? Vou colocar aqui, se o seu custo é R$ 150, vamos dizer assim, seu ticket médio, né, da consulta, já daria aqui mais R$ 5.000 de faturamento, né? Isso eu tô falando só dessa parte de consultoria veterinária, nem tô contando o Instagram, que a gente não viu ainda, então assim, não é difícil trazer retorno em cima de R$ 1.000, né? Não é, isso eu tô falando só da consulta, a gente não tá falando da farmácia, a gente não tá falando de exame, a gente não tá falando de nada, né? Então, é interessante. Vamos para outra cidade? Deixa eu fechar essa calculadora aqui. Deixa eu ver quem mais colocou aqui a cidade. Que dele? Hortolândia, São Paulo, Sorriso, Macaé. Porra, legal. Vamos pegar Chapecó. Chapecó acho que é uma cidade média em tamanho. Vamos pegar aqui Chapecó. Beleza. Bom, vocês estão vendo aí, né? Olha a diferença de Chapecó para Ribeirão Preto. E por que que eu falo que não dá para seguir
a mesma estratégia em todos os lugares, né? Olha só a diferença, gente. Lá eu tinha 800 buscas, aqui eu tenho 140 por veterinário, 170 por clínica e 20 por clínica veterinária 24 horas. E deu. O resto não é nada relevante, 10 por dia. Então nota a diferença de uma cidade como Chapecó, que não é uma cidade pequena, não. Já tive em Chapecó. É uma cidade média, vamos chamar assim, para uma cidade como Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? A diferença aqui tá também não só na demanda, mas também nos custos, né? Aqui eu tenho lances que começam em 95 centavos na parte superior da página e vão até 4,73 os maiores valores. Então eu vou ter um custo por clique aqui de 1,50, R$ 2. Eu vou conseguir atingir as pessoas com menos dinheiro, menos dinheiros, né? Mas a demanda é menor na cidade, então talvez assim eu não vá conseguir te trazer muito faturamento só com o Google, ou você não vai conseguir fazer tanto faturamento só com o Google. Então vou dar um exemplo, ó, 140 aqui, mais 170, mais 20 buscas, 330 buscas por mês, vezes, vamos colocar um custo por clique meio alto, assim, 2,50, vai dar R$ 825. Eu te recomendo começando no Google com R$ 500 de Shopify. E aí, olha a diferença. Antes lá o leilão era mais de R$ 3.000, agora é 800 no total. Então, na proporção, você com R$ 500 em Chapecó está atingindo mais demanda da cidade do que a Ana em Ribeirão Preto, que era mais de R$ 3.000. Você está atingindo aí mais de 50% e ela estava atingindo em torno de 33%. Então, nota a diferença de cidade para cidade, tá? Só que talvez você diga assim, poxa, Gui, mas vamos fazer um negócio por lead aqui? Vamos pegar 330. Vamos colocar aqui vezes 10, sei lá, 10% não, né? 330 demanda. Vamos pegar aqui pelo menos 30% da demanda da cidade. Gerou 99, e aí pega 30% disso aqui, que aí gerou 29, que daí você vai converter um pouquinho menos. Então vamos supor que você converta aí 15 consultas, tá? 15, 10, entre 10 e 15 todo mês aqui. Então, novos clientes, né, que estão procurando. Beleza, é fácil de dar retorno. Porque com 15 você vai oferecer a 120, por exemplo, em Chapecó, só a consulta vai ser 1.800, mais exames, mais isso, mais aquilo. Porém, talvez tu me diga assim, Bag, mas poxa, só 15, né? Eu vou fazer todo o trabalho de marketing, toda a estrutura para ter só 15 novos. É, porque a demanda em Chapecó no Google é essa. Eu não tenho como ir lá e pedir para as pessoas procurarem no Google, né? É por isso que existem os funis de Instagram, de rede social que a gente vai ver depois, tá? Mas isso aqui eu tô falando assim, pensem que vocês também estão adquirindo clientes, né? É 15 esse mês, mas são 15 que vão voltar, vocês vão fidelizar, então isso vai acontecer, tá? Então lembrem disso, por favor. Não é na risca isso aqui. Eu estou fazendo uma previsão, né? Estou tentando fazer o cheirinho aqui. Vamos pegar mais uma cidade? Vou pegar mais uma cidade só, senão a gente vai se estender muito. Vamos pegar Porto Alegre, João. Vamos pegar Porto Alegre. Vamos ver como é que é a terrinha aqui. Ó, Porto Alegre ela é uma capital média, né? Ela é maior que Ribeirão Preto, maior que Chapecó. Ela tem cerca de 6 milhões aqui de habitantes. Então, vamos ver como é aqui. Olha aqui a diferença. Eu tenho 1.900 buscas por veterinário, 1.600 buscas por clínica, 260 buscas por veterinário 24 horas. E eu conheço a região aqui. Eu sei que a galera é mais chatinha, sei que a galera não troca muito de clínica. E olha a diferença do leilão, gente, para uma capital. Aqui varia de R$ 2 a R$ 11 o clique. Então, assim, isso é uma capital. Se você está numa capital, você até pode investir. E aí, o que, que a gente recomenda aqui é colocar em pinos, né? A gente pega pino daí, em capitais ou grandes cidades, a gente faz pinos por bairro. Porque ninguém vai se deslocar 10 quilômetros numa capital para ir numa outra, a não ser que seja uma castração, sei lá, uma coisa diferente, mas uma consulta não. Então a gente vira o bairro. Então a gente começa a ver essa demanda. Aqui é a cidade inteira, né? Toda essa demanda aqui é a cidade inteira. Mas quando você vê o bairro, você vai ver a demanda do seu raio de 3, 4 quilômetros, às vezes, em volta da sua clínica, tá? Então nas cidades grandes a gente faz assim, tá bom? Eu acho que deu para entender, né, gente? Deixa eu trocar aqui agora de tela. Vocês estão me vendo de novo. Vocês não querem me ver, vocês querem ver o negócio funcionar, né? Deixa eu pegar aqui, apresentar. Então acho que vocês entenderam mais ou menos o Google, né? Ficou entendido? Só para eu passar tranquilo para a próxima parte aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Essas câmeras me enrolam, mas tá tudo certo. Vamos lá.
Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Não, tudo certo, tá, beleza. Cidade pequena, Instagram é mais importante pra mim? O Eduardo perguntou ali. Vamos ver, eu vou te mostrar agora, mas sim. Não é que seja mais importante, mas você precisa ter duas campanhas rodando, né? E eu torrando grana no Instagram. Pois é, velho, tô te falando. É bastante demanda. Aqui em Campinas, preciso focar mais no Google, então, disse Amanda. Sim, Amanda, com certeza. Campinas, a gente tem cliente em Campinas. É uma grande cidade com bastante demanda. Então, sim, com certeza. Você é por aí mesmo. É por aí mesmo, tá? Vamos lá. Aqui o Instagram. Vamos focar no Instagram agora, tá? O Instagram é a demanda latente. Então, assim, tem muitos clientes nossos, eu vou dizer que mais da metade que só tem Google, porque eles estão em grandes cidades e tudo mais. Os maiores clientes estão nos dois, obviamente, porque deles tem vários funis trazendo clientes para ele. E esse aqui, o Instagram, ele tem essa. É quando assim, o cliente só de Instagram, ele é um cliente às vezes de cidade muito pequena ou que não tem nenhuma demanda no Google. Mas é raro. É raro, tá? Geralmente está nas duas. Então aqui a gente tem um anúncio, o WhatsApp. Aí quando vai para o WhatsApp da pessoa, você tem que entender que do seu lado, essa pessoa não vai vir tão pronta, porque ela não estava pesquisando. A gente vamos dizer assim, chamou a atenção dele no anúncio de castração que ele está precisando fazer, mas ele não estava procurando. Ele estava lá fazendo alguma outra coisa, vendo TV, vendo Netflix, ele estava rolando o feed do Instagram. Então você precisa educar essa pessoa, convencer essa pessoa antes de fazer o agendamento, né? Então aqui vai um trabalho maior do atendimento no WhatsApp. O seu atendimento no WhatsApp tem que ser muito bom para as coisas funcionarem, tá? E eu vou mostrar para vocês agora um caso de um cliente aqui. Eu acho que eu peguei dois. Deixa eu ver se eu peguei dois. Sim, peguei dois. E vocês vão entender agora um pouquinho nessa parte de atendimento, tá? Olha esse cliente aqui. Aqui não deem bola para as edições, para as datas aqui, porque isso aqui é um print, né? Então esse print aqui vai ficar aqui, eu não vou ficar mudando ele toda hora. Tá, mas assim, o que acontece? Esse cliente aqui, esse é o funil que a gente mais aconselha ter no Instagram, que é de castração, tá? O Google é mais complicado de entrar com castração, até a gente entra, mas a palavra castração no Google ela não é muito bem vista, tá? Então, olha os resultados que nós temos aqui, com um investimento de R$ 10 por dia em cada conjunto de anúncio, em cada público aqui. Olha o quanto de lead que a gente trouxe para ele nos últimos meses. Isso aqui é só de castração. Olha o custo por lead aqui, gente. R$ 2,40, R$ 3, R$ 1,70, R$ 1,70. Gente, é muito lead chamando. É muito lead. É muita gente querendo castrar cachorro e gato aqui, né? E olha esse cliente. Então, isso aqui é um exemplo de um funil de castração no Instagram, tá? Meu sonho, tudo isso de cliente chamando. É verdade, né? É mesmo, imagina, né? Como consegue esse custo por lead? Então, Pedro, é isso que eu quero mostrar agora. Olha só. O custo por lead não é aquele, gente. Aquilo ali é uma cidade específica que acontece aquilo. O custo por lead é esse aqui, ó. Peguei umas cidades aqui pequenas, alguma coisa nesse sentido. Pode olhar que quando o cliente quer focar em cidades menores, tipo essas aqui, o custo por lead é muito maior, é R$ 27, entendeu? E aí, quando a gente está fazendo em públicos mais próximos dele, então o lead diminui. A média do Instagram varia muito de cidade para cidade, mas ela geralmente é de 6, 7, 9, 11 no máximo o custo por lead, né? Que é um custo saudável para castração, né? E pode olhar a quantidade de pessoas chamando aqui. Lembrem, esse lead aqui ele não está tão pronto. Você precisa educar ele, você precisa trazer para perto, certo? Então, notem a diferença aqui. Só que o mais importante que eu quero falar para vocês é que, sabe qual cliente que dá mais resultado? Esse aqui, e não o outro. O outro tem lá um monte de atendimento, só que o atendimento dele não é muito bom. No WhatsApp ele é mais demorado, às vezes não tem paciência, muita mensagem pronta. Então, assim, o seu resultado também não é só a parte de marketing. O seu resultado vai vir também do seu atendimento. Isso é muito importante que você tenha sempre na mente, tá? Vamos passar aqui então. E eu gosto de falar isso aqui, né? Qual vai ser a sua rotina daqui a 90 dias, tudo der certo, né? Às 9 horas da manhã você já vai ter novas mensagens no WhatsApp. O dia vai ter uma agenda já previsível, previsionada. Você não. Claro que podem surgir novos clientes durante o dia e coisa boa se surgirem, mas você já vai ter uma agenda, já vai ter clientes para aquele dia, isso é legal. À noite você vai ter mais tranquilidade, né? Aquela coisa tipo assim, "Ai, será que alguém vai me indicar para amanhã? Será que alguém vai fazer?" Essa é a ideia aqui desse sistema, né? E ter mais previsibilidade no mês, não ter aquelas dores que a gente mencionou lá no início, né? Vamos lá.
Quais os benefícios do sistema de escala VET a longo prazo? Ter mais reconhecimento na cidade, uma equipe mais motivada. é, a equipe é muito importante manter a equipe motivada, né, gente? Você sabe muito bem disso, que isso muda muito a parte do negócio. Investir em mais equipamentos, mais infraestrutura. Eu gosto de falar às vezes que o veterinário é meio engenheiro, né? Porque quase todos os veterinários que eu falo estão em obra. Ah, estão construindo uma baitosa, estão construindo um aqui, um ali, um novo centro cirúrgico. Então, assim, é loucura, né? Mas tem que investir. E possibilidade de expansão. Às vezes, no seu bairro, na sua cidade, ela não compensa investir em um aumento nessa clínica, mas você pode ter uma segunda unidade, assim como muitos clientes nossos têm, né? Segunda, terceira, quarta unidade em outras cidades, então isso tem uma possibilidade de expansão. Como é que funciona então, né? Só para vocês entenderem o método para você fazer sozinho. Você já entendeu aqui o que eu fiz. O que eu fiz ali não tem segredo para você. Você viu eu pesquisando, viu mostrando, viu alinhando, viu o que tem que ser feito. Só que para você fazer sozinho, você vai levar mais ou menos um ano que você vai estudar e atender e torrar muito dinheiro. Lembra que a gente torrou lá milhares e milhares de reais para poder aprender exatamente o que funcionava. Então tem Google Ads, Instagram Ads, página de captura, então é um trabalho maior. Então eu vou mostrar para vocês agora como que vocês podem trazer o sistema Scalavet e a gente, o nosso time, a nossa equipe, vai entregar isso para você. Tudo prontinho, tá? Estruturado. Como é que funciona? Esse é o valor normal. Esse é o nosso valor mensal normal e é como a gente está acostumado a cobrar. Esse é o valor aqui de hoje? Não, tá? Então não é o valor que nós vamos praticar hoje. O valor de hoje não é esses 1.590, tá? Eu vou passar uma oferta especial para vocês e alguns bônus para que você possa entrar. A gente quer expandir aqui do nosso lado e quer que vocês expandam também, né? Então, qual é a ideia da oferta especial daqui neste momento, neste vídeo que nós estamos falando, nessa aula, né? Para os primeiros 3 meses, o valor de 897 por mês, tá? O que está incluído nesse valor aqui de 897 reais por mês? Está incluído a gestão de tráfego no Google, gestão de tráfego no Instagram, um encontro a cada 15 dias. Então não é aquela coisa de sumiu, largou campanha lá de qualquer jeito. Tem relatório avançado, tem um grupo de WhatsApp, tem um gestor de contas que vai te atender, que vai estar lá fazendo a tua comunicação. Então não é aquele tráfego do filho, da avó, do primo, da mãe, do fundo da casa, não sei o que vai fazer o seu tráfego. Não é alguém que é inexperiente, pelo contrário, é alguém muito experiente que está acostumado a lidar com milhares e milhares de reais todos os meses em tráfego, né? O que vem de bônus aqui? A sua página vai vir pronta, então toda a página de captura ali a gente vai desenvolver com você. Os criativos para o anúncio no Instagram você não vai precisar fazer, tá? Ah, Gui, mas eu posso usar esses criativos no feed? Pode, tranquilamente, você pode ir lá usar os criativos, né? E um material de treinamento para atendimento no WhatsApp. Nós temos um limite aqui de cerca de 20 novas clínicas por mês. Então, assim, a gente não coloca mais do que isso porque para nós não é saudável. Então, por exemplo, tem meses, às vezes, geralmente ali no final do ano, algumas coisas nesse sentido, que gera fila. Né? Olha, não posso te atender mais esse mês, posso atender no outro mês, etc. Então, assim, isso acontece bastante, tá? Então, só para você entender que nós temos um limite e eu gostaria muito que você aproveitasse agora, nesse momento, para poder entrar, certo? Nesse método do nosso sistema de escala VET, certo? Eu vou deixar aqui esse QR Code na tela e vou pedir pro time aqui, por favor, gente, coloca no chat aqui também o link, caso as pessoas queiram clicar. E eu vou abrir um espaço agora para tirar dúvidas, né? Porque eu não quero me estender muito aqui também, mas eu vou abrir um espaço para tirar dúvidas. Eu vou ver aqui o chat, o que vocês estão comentando. Se vocês quiserem, por favor, comentar, vão perguntando aí. E aí, quem estiver entrando, coloca tô dentro, que eu já vou ficar feliz. E aí já vamos conversar. O Eduardo perguntou aqui, Gui, vou entrar. Equipe... Opa, legal, Eduardo. Equipe chama quando? Cara, ou nas próximas horas, geralmente nas próximas horas aí, é rapidinho, é só o tempo de chegar aqui o gateway de pagamento, entrar o valor certinho, as pessoas já confirmam e já te chamam direto no WhatsApp, tá? Lá na hora de publicar ali, na hora de preencher os seus dados, só coloca o WhatsApp certinho, tá? Porque senão, pra gente te achar, senão depois tem que ficar comunicando por e-mail, fica mais complicado, né? A Marina perguntou, tem multa de cancelamento ou fidelidade? Não, assim, ó, gente, não tem multa de cancelamento, e fidelidade não tem, mas eu assim, recomendo fortemente que pelo menos vocês fiquem esses primeiros 3 meses. E é por isso que a gente está fazendo essa oferta nos primeiros 3 meses.
Porque às vezes, dependendo da cidade, não é da noite pro dia que as coisas começam a acontecer. Demora alguns dias, demora algumas semanas para que as coisas comecem a acontecer. Tem que desenvolver página, tem que desenvolver isso. Então, geralmente, dentro da primeira semana, já está tudo rodando. Agora, se vai dar resultado ou não, vai depender da demanda, vai depender do seu atendimento, vai depender de uma série de coisas. Então, não tem multa de cancelamento, não tem fidelidade, porém, eu aconselho que você coloque na cabeça assim, ó, pelo menos esses primeiros 3 meses. E aí depois você pode decidir se você vai renovar ou não, em outros momentos ali para poder estruturar, tá bom? Nossa taxa de renovação aqui é absurda, né? A gente tem uma taxa de renovação bem grande, isso me orgulha bastante. Mas não tem cancelamento nem fidelidade, respondendo a tua pergunta, tá? Você faz conteúdo pro Insta, tá incluído? Não, tá? Nós já fizemos, mas não compensa. Nem para nós, nem para o cliente. Por quê? Porque fica de novo aquele dia do índio, dia do não sei o que, dia do não sei o que. E o mais legal é você pegar o celular no seu story da sua clínica e fazer o seu dia a dia, trazer gente, fazer coisa engraçada. O Instagram, na parte pet, vet, ele é de entretenimento, as pessoas querem rir. Assim, gente, eu morro de rir de vídeo de gato. Eu morro de rir, sério. Às vezes, 2 da manhã eu tô com insônia ali, eu tô rindo assim, que eu tô chorando na cama de rir. Então, assim, às vezes tem alguns conteúdos, algumas coisas que podem ser feitas para trazer fãs, né, para trazer mais likes, né, mais seguidores, etc. E é importante. Mas a nossa parte aqui é trazer cliente. A gente se foca em trazer cliente para sua clínica, tá? Esse é o nosso objetivo. Esse preço está incluso o Google Insta, sim, tá? Tanto o Google quanto o Insta está incluído. Pra quem tá na dúvida, eu tô aqui pra acompanhar o Gui, mas tô com eles atrás. Oi, aí. Ah, Patrícia, tudo bom? Nossa, que legal, a Patrícia é de Cuiabá. Cara, que legal. Que legal. Legal te ver aqui, Patrícia. Ó, viu? A Patrícia fazendo merchan pra gente. Eu não vou te dar desconto, Patrícia. Felipe, o atendimento como funciona? O atendimento é direto no WhatsApp. Tem aquela reunião a cada 15 dias, mas o atendimento é direto no WhatsApp. É só chamar ali no grupo. O atendimento é feito realmente por alguém especializado nisso. Amanda, pra mim ainda não vai dar, mas quero muito. Ô, Amanda, poxa, espero que tu em breve aí nos chame e a gente possa conversar. É porque realmente, assim, essa oferta que a gente está fazendo, a gente quer ampliar a nossa operação, né? Então não sei até quando eu vou manter essa oferta, até porque a gente teve que limitar essa entrada, que tinha bastante gente entrando, e também está limitando essas ofertas. Então espero que quando você for fazer, que tenha ainda, ou que a gente possa fazer alguma coisa especial para você. Faz assim, Amanda, até. Se você for entrar nos próximos dias, assim e tal, ou se demorar muito, só lembra que você estava nessa aula, que você estava aqui conversando comigo, porque senão o comercial ele vai, por exemplo assim, a praticar os valores que eles estão orientados a fazer, mas aí ele vai abrir alguma exceção, alguma coisa para você, não sei, tá? Qual o principal motivo de alguns clientes que não dão resultado? Carlos, atendimento. Atendimento. Tem cliente com atendimento muito ruim no WhatsApp. E aí a gente não faz milagre, né, gente? Milagre não tem como fazer, né? Então, o cliente chama lá e fica 2 dias sem atender. O cliente está precisando da consulta para agora. O gato está vomitando. E tu acha que ele vai esperar para ser atendido? Não, né? Então, a gente geralmente fala que tem uma janela de 5 minutos. Essa janela de 5 minutos ela é a janela premium, né? Para qualquer lead que entra. Tô dentro. Opa, Renata, seja bem-vinda. Bora. Entra no link agora. Entra lá, Felipe. Depois bota um tô dentro ali pra galera. Lucas confirmado aqui, bora pra cima. Boa. Eduardo, tô dentro. Boa, Edu. Boa. Tinha alguém, quem era aqui? Deixa eu ver no chat. Ô, João, olha só, cara. João, tu tá em Porto Alegre, tu tá aqui na minha cidade. Então é o seguinte, se tu não assinar, eu vou ir fazer tu assinar. Eu vou ir pessoalmente, cara. Tá? Então faz assim. Ô, produção, ô, time, é o seguinte, pega depois o e-mail do João, eu vou te incomodar, cara. Mas se não for pra, se tu não assinar agora, pelo menos. Beleza, acho que estão me ouvindo, né? Deixa eu ver agora, estão me ouvindo? Então. Esse microfone aqui, ele é de lua. Às vezes ele derruba. Mas, ô, João, se tu não, eu vou ir tomar um café contigo, se tu não quiser assinar. Eu quero entender por que que tu não vai assinar. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Felipe, tô dentro. Opa, Felipe, porra. Prazer, cara. Coisa boa. Bastante gente entrando. Gente, é o seguinte. Eu vou para não nos estender muito aqui, eu vou encerrar, já tá dando a nossa 1 horinha.
Vocês têm aqui a tela, vocês têm o link. Caso vocês precisem de suporte ou alguma coisa assim, eu vou pedir pro time, deixa aqui do ladinho o time, se é que já não deixaram o WhatsApp de atendimento, de suporte. E qualquer dúvida, a gente volta a conversar no futuro. Espero que vocês entrem, espero que dê tudo certo, espero que a gente possa trabalhar junto. E eu vou ficar muito, muito, muito feliz de ter vocês para perto, porque é realmente um privilégio trabalhar com os veterinários de todo o Brasil, tá bom, gente? Um abração, fiquem com Deus. Entrando ou não, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, tá bem? Tamo junto. Um abração. Valeu!